Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Vamos ouvir a palavra de Deus. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Que Deus revele a palavra dele para nós nesta manhã, executando a vontade dele em cada um de nós, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, nos mostra neste capítulo 10 da sua primeira carta aos Coríntios, que a liberdade em Cristo e a prática do pecado são incompatíveis. A vereda da liberdade não cruza com o caminho do pecado. O liberto em Cristo caminha com Deus e cada vez mais íntimo dele, enquanto que o caminho do pecado é um caminho separado de Deus e se afastando de Deus cada vez mais. Não se sustenta, irmãos, a prática do pecado, ao mesmo tempo vivendo a liberdade, a libertação em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo também enfatiza que o pecado não é brincadeira. O pecado é uma coisa que tem que ser encarado com muita seriedade. O pecado não é brincadeira. Paulo procura fazer a igreja enxergar que o pecado não é brincadeira. O pecado não é brincadeira nem no Velho Testamento, nem no Novo, nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. A prática do pecado testemunha que no interior da pessoa existe uma natureza pecaminosa predisposta a praticar o pecado. E isso eu considero sério demais, o apóstolo Paulo também, porque está mostrando que no interior da pessoa não há nenhuma libertação. Ela não foi liberta ainda pelo Evangelho de Jesus. Por trás de cada pecado está uma natureza pecaminosa, uma natureza pecadora. É uma relação de causa e efeito. Por trás de uma mentira está um mentiroso. Por trás de um adultério está um adúltero. Então é sempre assim. Tem uma causa, e a causa é a velha natureza do ser humano, a natureza pecaminosa. A grande tragédia da humanidade em todas as gerações tem sido a servidão ao pecado por causa dessa natureza pecadora, pecaminosa. Como podemos nos livrar dessa natureza pecaminosa? Não é nos livrar da tentação, porque hoje eu vou falar da tentação, mas como podemos nos livrar dessa natureza pecaminosa, dessa sina de viver o pecado o tempo todo? Como podemos? Romanos capítulo 6, verso 6, eu gosto de Romanos 6,6, porque
aí Deus está atacando não os efeitos, mas a causa, o que está produzindo o pecado. E destruindo a causa, você também vai destruir os efeitos. Vamos ouvir. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é homem velho? Homem velho é o quê? Não é uma idade avançada, mas uma natureza antiga, uma natureza velha, uma natureza pecadora, pecaminosa. Eu tenho aqui uma versão que sempre cito quando estou falando de Romanos 6,6. Porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. A nossa natureza pecadora foi morta. Não apenas foi morta, mas foi morta e destruída, diz o texto. Destruída totalmente em Cristo na cruz, e consequentemente não temos mais de servir o pecado. Evidente, é até uma questão de lógica. Se a velha natureza foi destruída, então não temos mais que servir o pecado. A velha natureza foi crucificada com Cristo, né? E a Escritura diz que isso tudo foi feito por Cristo lá na cruz, para que não sirvamos mais ao pecado. É assim que o Pai nos quer, livres, libertos. É assim que o Pai quer que você viva, liberto. Não tem outra maneira que agrada a Deus, né? Então, Romanos 6,7, você pode ler aí. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Tem uma tradução chamada Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, que traduz o texto assim: pois homens que morreram estão livres do poder do pecado. Homens que morreram estão, não é que estarão, estão já, aqui e agora, livres, não só do pecado, como também do poder do pecado, né? Então o pecado não exerce nenhum poder sobre a nova criatura, né? A solução não está em apenas tomarmos conhecimento da crucificação, da nossa crucificação com Cristo, mas é necessário, irmãos, nos identificarmos com ela pela fé na palavra de Deus e na palavra de Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, o verso 11. Já que Deus crucificou o nosso homem velho, então devemos considerá-lo crucificado, como diz a Escritura, como Deus está nos dizendo em sua palavra. É a única maneira
de ficar livre da velha natureza pecaminosa e também de não servir mais ao pecado. É a única maneira de você ficar livre da sua natureza pecadora e também não servir mais ao pecado. Então, irmãos, estou crucificado com Cristo, morri para o pecado, morri também para este mundo, fui ressuscitado com Cristo para uma nova vida. De fato, Cristo é a nossa nova vida, Cristo é a vida do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro. Cristo vive em mim. Então, o mundo perdeu sua atração. O mundo perdeu sua atração para mim. O pecado perdeu o seu poder sobre mim. E Satanás não tem mais nenhum direito sobre os que estão e são de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, fomos libertos. Realmente fomos libertos. O que significa considerar-nos mortos para o pecado? Eu preciso me considerar morto para o pecado. O que significa considerar-nos mortos para o pecado? Um morto é um morto. O que é um morto? Um morto é um morto. Podem acontecer muitas coisas perto dele, do morto, mas para ele é como que se não estivesse acontecendo nada. Não é verdade? Está velando alguém e na frente do local está lá uma dança, uma banda, alguém está uma cantoria, uma folia. Pode incomodar você, mas não incomoda o morto. O morto não está nem aí, é como que se não estivesse acontecendo nada. Então, irmãos, considere-se morto para essas questões, as questões do pecado, do mundo. Considere-se morto. Essas coisas não têm poder para penetrar em você, para orientar o seu comportamento, para mexer com você, porque você está morto. Tudo que a palavra do Senhor está pedindo é que você se considere diante de uma situação de pecado, situação pecaminosa. Você precisa se considerar morto, porque é a única maneira de não ser atingido por isso, não é? A palavra do Senhor diz: nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Como podemos? Não tem jeito. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. Você está morto para o pecado, mas possuindo a vida ressurreta de Cristo, você está vivo para Deus, você vive para Deus. Então, Cristo é a nossa vida. Cristo é a vida do crente verdadeiro, do cristão verdadeiro, do nascido de novo, do regenerado. Vamos voltar lá para o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Alguém nos fez as seguintes indagações a respeito da tentação. Certa vez alguém levantou essas questões para nós, e nesta ordem: os nascidos de novo estão imunes à tentação? Os nascidos de novo estão imunes à tentação?
Nós não estamos imunes à tentação. Não estamos. Enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos à tentação e vamos passar por tentação, e quase que o tempo todo. Então, não somos imunes à tentação. Então, será que podemos obter vitória sobre a tentação? Foi a outra questão. Se não estamos imunes, então será que podemos obter vitória sobre a tentação? Podemos sim. Posso afirmar, baseado na palavra de Deus, podemos sim. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de vivermos uma vida santa. E nisto, irmãos, consiste o grande milagre de Deus em nós, não só para nós, mas em nós. Não porque temos algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque aquele que venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, venceu todas as coisas, está em nós, vive em nós, nos dando livramento do pecado, nos guardando do pecado e também da tentação. Quem promete essa libertação do pecado a nós é Deus. Foi Deus que prometeu. É aqui que eu me apego, irmãos. Deus prometeu para mim uma libertação total do pecado. Ele falou, que Ele iria me libertar do pecado naquela cruz, e Ele me libertou mesmo, e não só do pecado, mas também da tentação, porque Ele vive em mim. Portanto, se foi Ele que prometeu, esta capacidade não está em mim, está nele. Você tem a capacidade de vencer a tentação, o pecado? Eu não. Mas Deus prometeu para mim isto. E se Ele prometeu, a capacidade é dele. A responsabilidade de fazer com que a gente vença a tentação é dele, irmãos. Ele é que garante. É da pessoa de Cristo, que é a nossa vida e que é a vida de todo aquele que nasceu de novo. Se você é um incrédulo, você não está duvidando agora, não. Não é agora que você ouviu e você está duvidando, não. Você está duvidando há muito tempo. Você está duvidando do poder de Deus, poder libertador de Deus na sua vida. Se você crer o que está na palavra, você poderá dizer: Senhor Jesus, eu já estou crucificado contigo, sei agora que tu vives em mim. O restante da sua vida neste mundo será de total vitória sobre o pecado. Identificando-nos com Cristo e considerando-nos mortos para o pecado, obteremos a vitória. Irmãos, a vitória é certa. Quando reconhecermos que com Cristo estamos mortos para o pecado, Cristo em nós se tornará a nossa vitória. Ele em nós é a nossa vitória, Cristo é o poder que derrota as tentações e também as provações que somos tentados e provados quase que o tempo todo. Eu quero dizer o seguinte: seja qual for o adversário que tivermos de enfrentar,
diante do poderoso Senhor que está em nós, que é a nossa vida e vitória, tal adversário é totalmente impotente contra nós. Agora, é muito importante você entender uma coisa. A palavra de Deus não está dizendo que temos que morrer. Não está dizendo que temos que morrer. A palavra do Senhor está dizendo que morremos. Ela está dizendo que nós já morremos. O que ela nos pede, o que ela pede para mim e para você, o que ela pede para mim é para assumir a minha morte com Cristo na cruz. Ela diz que você já está morto. E o que ela pede para você é para você assumir a cruz de Cristo, assumir a sua morte com Cristo pela fé. O que é a tentação na vida do regenerado? Essa é a terceira pergunta levantada. O que é então a tentação na vida do regenerado? O regenerado não está imune à tentação. O regenerado pode sim vencer a tentação, porque Cristo é sua vida. Então, o que é a tentação na vida do regenerado? A tentação não é pecado. Não fique preocupado com isso, porque a tentação não é pecado. O que é a tentação? É uma sugestão apresentada a nós para que satisfaçamos de forma errada um desejo legítimo. É a tentação, tá? Ao nascermos de novo, continuamos com o mesmo corpo que tínhamos antes da experiência de novo nascimento. Também continua nossos desejos e impulsos que o próprio Deus colocou em nós quando nos criou, irmãos. O desejo de se alimentar. Você não tem fome? Você não vai almoçar daqui um pouco? Quem foi que colocou esse desejo em você? E você sabe que esse desejo pode se desdobrar para o pecado? O desejo de dormir, o desejo de trabalhar, o desejo de obter conhecimentos, o desejo de prazer. Senão Deus não teria criado tantas coisas boas. Os desejos e impulsos sexuais, viu? Aqui que muita gente pensa, que fica pirado. Os desejos sexuais foi Deus que colocou em você. Os impulsos sexuais foi Deus que colocou em você. Portanto, eles não são pecaminosos em si mesmos. Ou você acha que, como que o homem iria cumprir o que Deus pediu para ele? Sede fecundos e enchei a terra. Você conhece outro jeito de encher a terra? Então, irmãos, quando Deus colocou todos esses desejos, impulsos no ser humano que Ele criou, Ele olhou e Ele disse: muito bom, é muito bom. Foi o que Deus disse lá em Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Muito bom. Por que muito bom? Porque é harmônico com a sua vontade e também é santo. Mas Deus colocou a sua palavra orientando como que esses desejos e impulsos deveriam ser satisfeitos. E o Senhor Deus deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore,
que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. E foi por aí que o pecado entrou no homem, e através do homem entrou no mundo. E quando o pecado entrou, foi por aí, você sabe o resto, a consequência você sabe. A tentação não é pecado, né? Como eu disse, é uma sugestão apresentada a nós para que satisfaçamos de forma errada um desejo legítimo. Só há pecado quando a decisão é tomada no coração. Viu? No momento que você toma uma decisão de praticar o pecado, já pecou. Já pecou. Tem que ter a decisão. Não existe pecado sem querer. Tem a decisão. No momento em que você tomou a decisão, você já pecou. A palavra diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Não precisa matar fisicamente, mas quem odeia seu irmão é assassino. Então o ódio é a intenção de ferir e de prejudicar o outro. Quem odeia já decidiu causar-lhe algum mal. Se você odeia, você é pecaminoso, viu? Você não precisa bater em alguém, não. Você já tem a intenção, a decisão no seu coração. Portanto, você já pecou, mesmo sem fazer nada com a pessoa. Da mesma forma, aquele que resolveu adulterar já é culpado desse erro. Se ele tomou essa decisão no coração de adulterar com alguém, ele já é culpado desse erro em seu coração, como Jesus falou, né? Aí também vemos o pecado de satisfazer um desejo legítimo por meios errados, né? Tem que haver uma decisão para se cometer o pecado. Tem que haver uma decisão para se cometer o pecado. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção. No caso do pecador, até a sua decisão está comprometida por causa do velho homem. Vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, verso 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Você viu aí que o pecador, o homem velho, está preso aos laços do diabo para fazer a sua vontade, e o pecador não tem poder nenhum para sair disso por si próprio. Ele precisa, como disse aí no verso 25, do evangelho, da pregação da palavra, para que Deus lhe dê arrependimento e fé na verdade, para ser liberto. Primeiro, para ser liberto, irmãos. Então, o velho homem peca o tempo todo. Tem velho homem, assim, socialmente falando, legal. Mas no seu coração,
a sua vontade é pecado. Portanto, ele já consumou o pecado no seu coração. Mas no caso, preste atenção, no caso da nova criatura, a situação é diferente, porque ela já foi liberta. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em vós o querer e também o realizar. A palavra está dizendo que Deus opera na nova criatura um novo querer. É um querer que não decide pelo pecado em seu coração. O Deus que opera em vós é o Deus que está dentro de vós, porque a proposta de Deus é colocar Jesus Cristo dentro de nós, irmãos, e a sua vida se manifesta em nós e se manifesta também no nosso corpo, na nossa carne mortal. A nova criatura não encerra ou abriga a vontade de pecar dentro dela. Não. Existe sim a vontade de pecar em volta da nova criatura, mas não dentro dela. O diabo quer que a nova criatura peque. É a vontade dele, mas não a vontade da nova criatura e nem a vontade de Deus. Mas a vontade que está dentro da nova criatura não é a vontade do diabo. Não é. O diabo quer que a nova criatura peque, mas a vontade que está na nova criatura não é a vontade do diabo. Apocalipse 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Essa passagem fala, em princípio, do tempo da grande tribulação e se referem àqueles que saem dela como vencedores, os vencedores em Cristo, os vencedores do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Contudo, esse versículo também nos ensina alguns princípios para a vida em qualquer época. Todos que creem em Jesus Cristo se defrontam com o mesmo acusador, com a mesma tentação. O acusador é o diabo, a tentação é dele. E só podemos vencê-lo da mesma maneira como lemos no texto. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Os vencedores de qualquer época, irmãos, são aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo e creram nisso. Morreram, ressuscitaram em Cristo e também creram nisso. Este é o meu testemunho, é o testemunho que dou, que morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e agora Cristo vive em mim, que eu amo e que por Ele eu estou disposto a entregar a minha própria vida física, se esse for o caso, mas sem ceder ao pecado, jamais, porque Jesus não cedeu ao pecado e Jesus vive em nós para nos socorrer quando nós somos tentados. Podemos morrer por Ele, pecar jamais.
Faça isso e terás vencido o diabo e todos os seus ataques traiçoeiros. Esta é a fé que vence o mundo, vence as tentações. Morremos para o pecado e suas reivindicações, cobranças, assédios, tentações, seus enganos e atrativos. Viver com Cristo é viver em santidade, justiça e não em pecado. Por que Deus permite a tentação? A outra pergunta: por que Deus permite a tentação na vida dos seus santos, na vida dos nascidos de novo? O diabo tentará o nascido de novo até o seu último suspiro nesta terra. Mas, para isto, nós temos socorro de Cristo, socorro verdadeiro. Você viu no texto que foi lido no início, de 1 Coríntios 10, verso 13, se você estiver no texto, você olha aí. Antes, com a tentação, dará também o escape. Veja bem, é o que a palavra nos diz. A tentação, ela existe mesmo e ela acontece quase que o tempo todo. Mas, preste atenção no que diz a palavra. Antes, com a tentação, ela vem mesmo, com a tentação, dará também o escape, dará também a libertação, dará também o livramento. O escape ou o livramento é a vida de Cristo em nós, não é a sua competência, não é a sua virtude. O escape quem dá é Deus, o livramento quem dá é Deus, e Deus nos dá o livramento e o escape, e o livramento e o escape é Cristo mesmo em nós, é a vida de Cristo em nós, é Cristo em nós nos guardando, nos livrando, nos dando uma saída vitoriosa, não é? Uma saída honrosa, não vergonhosa, uma saída vitoriosa diante da tentação. Como que Cristo nos livra da tentação? Como que Cristo nos livra da tentação? Primeiro, nos libertando do nosso velho homem na cruz com Ele, tá? Como que Cristo me livra da tentação? Primeiro, me libertando do meu velho homem, na morte com Ele na cruz, porque se Ele não me libertar do meu velho homem, não adianta, porque eu vou cair na tentação, eu vou me render a ela. Então, primeiro Deus me liberta do meu velho homem, da minha velha natureza, na cruz com Ele, na morte. Depois Deus me dá livramento do pecado por meio da sua vida que está em mim, que se manifesta em mim através de mim, tá? É o Evangelho de Deus, é isso. 1 João capítulo 4, verso 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha só, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você crê? Você crê que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo? Você crê? Quem é que está em vós? Cristo em vós, a esperança. Cristo vive em mim. Cristo é aquele que está em nós. Quem é aquele que está no mundo? A palavra diz que o mundo está no maligno. Quem está no mundo é o maligno. Quem está em nós é Cristo. E Cristo é maior do que o maligno. É o que João está nos dizendo aqui. Se Jesus está em nós,
eu pergunto, ele é ou não é maior do que aquele que está no mundo? Seja a tentação ou qualquer outra sutileza do diabo ou do mundo, a palavra de Deus assegura-nos total vitória em Cristo Jesus. Aqui está nos assegurando total vitória em Cristo Jesus. Se você quiser crer, creia. Se não quiser, não precisa crer. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo aqui que nós temos vitória total, né? Hebreus 4, 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu entendo o texto assim: como nós, Jesus foi tentado em tudo, mas não cedeu ao pecado, não pecou. Ele, vivendo em nós, é competente para nos socorrer por sua graça em momentos de tentações. É só crer. Hebreus 2:18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Viu? O pecado e as tentações não estão dentro de nós, mas do lado de fora. O pecado e as tentações estão do lado de fora da nova criatura. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus 12:1, se você quiser ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Todo o embaraço, todo o pecado está do lado de fora. Aqui diz aqui que nos rodeia, né? 1 Pedro 5,18 coloca o diabo também rodeando a nova criatura. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda em derredor. A tentação e o pecado estão do lado de fora, e Cristo, que é a nossa vida, está do lado de dentro. Irmãos, nisto é que consiste a segurança do verdadeiro crente espiritual, porque maior é Cristo que está nele do que o pecado e o poder de Satanás com suas tentações que estão no mundo. Então, por que o Senhor permite a tentação? O Senhor permite as investidas do inimigo sobre nós, não com o intuito de sermos derrotados. Você sabia? Deus permite a tentação, que você passe por tentação, não para você ser derrotado. Não é para você ser derrotado. Não é a intenção de Deus que você seja derrotado na tentação. Não é para isso que Deus permite a tentação, que você passe por tentação. O Senhor permite as tentações, as investidas do inimigo sobre nós, não com o intuito de sermos derrotados, mas para sermos ensinados e para que possamos experimentar com aqueles que são santos a vitória sobre Satanás. E também possamos ser ensinados pelo Senhor, amadurecidos,
e experimentarmos cada vez mais as profundidades de Cristo, sua presença essencial e a preciosa comunhão com Ele, de uma maneira assim cada vez mais profunda e íntima. Será que podemos obter vitória sobre a tentação? Será que podemos? Podemos sim. E é a graça de Deus que nos dá. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus.